Se você tiver saldo, eu te pago o dobro. A risada cruel do gerente Thomas Richardson ecoou por toda a agência do Premier Trust em Manhattan, enquanto ele observava a garota negra de 14 anos em seu balcão. Sério, garota? Você tem certeza de que está no banco certo? A agência comunitária fica a 3 quarteirões daqui. Yasmin Williams manteve a calma que havia ensaiado mentalmente durante toda a viagem de metrô. Na sua idade, ela sabia exatamente onde estava e por que estava ali. O que o Sr. Richardson não sabia era que aquela visita fazia parte de um plano muito maior. Preciso abrir uma conta corrente premium, disse Yasmin com firmeza, colocando sua carteira de estudante no balcão de mármore italiano. E gostaria de depositar isto. Ela colocou um cheque de $50.000 ao lado do documento. O gerente pegou o cheque como se fosse uma peça mal ensaiada, com a testa franzida em desprezo mal disfarçado. Querida, isso deve ser algum tipo de pegadinha da escola. Cheques desse valor exigem verificação prévia. É real, Yasmin interrompeu gentilmente. Você pode verificar? Ao redor deles, outros clientes começaram a prestar atenção à cena. Jennifer Morrison, uma executiva de 40 anos com uma bolsa de grife, sussurrou para a amiga. É exatamente por isso que esse tipo de pessoa não deveria ter acesso a instituições sérias. Thomas Richardson, gerente da agência mais prestigiada do Premier Trust por 15 anos, considerava-se um guardião dos padrões da instituição. Sua família trabalhava no setor bancário há 3 gerações. Ele tinha um MBA de uma universidade particular cara e conexões com a elite financeira de Nova York. E agora, ali estava aquela garotinha, tentando depositar um cheque que ela provavelmente havia roubado ou falsificado. Escuta, garota. Ele se inclinou sobre o balcão, a voz baixa, mas carregada de ameaça velada. Não sei que jogo você está jogando, mas fraude bancária é crime federal. Vou ter que chamar a segurança e a polícia. Yasmin não se abalou. Nos últimos 3 meses, desde que seu pai, David Williams, assumiu o cargo de CEO da Premier Trust, ela aprendeu muito sobre bancos, discriminação sistêmica e, acima de tudo, como as pessoas revelam sua verdadeira face quando acreditam estar lidando com alguém inferior. Um rápido flashback lhe passou pela cabeça. No jantar de 2 semanas atrás, seu pai mencionou que estava recebendo relatos preocupantes sobre discriminação racial em algumas agências. Preciso ver com meus próprios olhos, disse ele, preocupado. E Yasmin, sempre observadora, sempre estratégica, teve uma ideia. Pai, disse ela, deixa eu fazer um teste. Visitarei algumas agências como uma cliente normal. Você vai se surpreender com o que eu descobrir. Senhores! A voz de Yasmin continha aquela calma irritante, aquela dignidade inabalável que Thomas considerava completamente inapropriada para alguém da sua classe. Tem certeza de que querem continuar com isso? Havia algo em seus olhos, uma confiança, um conhecimento secreto que fez Thomas hesitar por meio segundo. Mas ele já tinha ido longe demais para recuar. Claro, respondeu Thomas, pegando o telefone. Polícia, tem uma menor aqui tentando depositar um cheque fraudulento de $50.000. Sim, vou segurá-la até vocês chegarem. Yasmin conseguiu dar um pequeno sorriso, não por medo ou nervosismo, mas como alguém que acabara de ver o inimigo cair em sua própria armadilha. Enquanto Thomas chamava a polícia com falsa autoridade, Jennifer e o Sr. Peterson trocavam comentários racistas disfarçados de preocupação. E Mike bloqueava a saída como se Yasmin fosse uma criminosa perigosa. A jovem de 14 anos permaneceu calma. Ela pensou em todas as outras crianças negras que provavelmente sofreram nas mãos de pessoas como Thomas. Em todas as humilhações silenciosas, em todas as portas fechadas, em todos os sonhos destruídos pelo preconceito institucionalizado. Mas hoje seria diferente. Hoje, a justiça teria um nome, um rosto
e uma lição que repercutiria em todo o sistema bancário. 3 minutos depois, 2 viaturas da polícia de Nova York pararam em frente à agência. Os policiais Reynolds e Kowalski entraram com as expressões cansadas de quem já havia atendido a muitas ligações naquele dia. "Alguém relatou fraude?" perguntou o policial Reynolds, um veterano de 45 anos com mais de 20 anos de serviço. Thomas praticamente correu em direção a eles com uma postura que denotava autoridade. "Policiais, obrigado por chegarem tão rápido." Esta menor, apontando para Yasmin como se ela fosse uma prova, tentou depositar um cheque fraudulento de $50.000. O policial Kowalski olhou para Yasmin e depois para Thomas. "Ela tem identidade?" "Sim", respondeu Yasmin calmamente, mostrando sua carteira de estudante e um passaporte americano. "E o cheque é legítimo. Foi emitido por David Williams, de sua conta neste mesmo banco." Reynolds examinou os documentos enquanto Kowalski acessava o sistema do banco com a permissão de Thomas. A absoluta confiança no rosto de Thomas começou a vacilar quando viu o policial franzir a testa. "Senhor Richardson", disse Kowalski calmamente, "o cheque parece legítimo no sistema. Conta ativa. Fundos disponíveis." Thomas sentiu o sangue gelar. "Isso é impossível. Deixe-me ver." Ele praticamente arrancou o tablet das mãos dela, com os dedos tremendo enquanto digitava freneticamente. Lá estava. David Williams, CEO da Premier Trust, autorizou a transferência para Yasmin Williams, filha. Jennifer Morrison, que viera testemunhar o que esperava ser a prisão da garota, notou a mudança na expressão de Thomas. O que havia de errado? Ela também havia falsificado o sistema. "Cavalheiros", a voz de Yasmin quebrou o silêncio tenso. "Querem saber por que estou aqui hoje?" A pergunta pegou todos de surpresa. Thomas ergueu os olhos do tablet e seu rosto empalideceu rapidamente. "Há 3 meses", Yasmin começou com voz clara e firme, "meu pai assumiu como CEO deste banco. Uma das primeiras coisas que ele notou foram centenas de reclamações sobre discriminação racial em várias agências. Um flashback lhe passou pela cabeça. A noite em que encontrou o pai em seu escritório em casa, cercado de relatórios, com a expressão carregada de tristeza e raiva. "Olha isso, Yas", disse ele, mostrando-lhe cartas de clientes negros e latinos que eram tratados como criminosos só por entrarem nas agências. Clientes legítimos escoltados para fora, mulheres acusadas de usar cartões roubados, jovens revistados pela segurança. "Pai, você tem que ver pessoalmente", sugeriu Yasmin. E então o plano surgiu. "Nas últimas 6 semanas", continuou Yasmin, "visitei 12 agências do Premier Trust. 6 delas me trataram normalmente, mas 6, incluindo esta, me trataram exatamente como você acabou de fazer." O policial Reynolds cruzou os braços, interessado. "Continue." Thomas tentou interrompê-la. "Isso é um absurdo. Eu segui os protocolos padrão para..." "Protocolos", interrompeu Yasmin, mantendo a voz calma e irritante. "Interessante. Porque ontem minha amiga Chelsea, branca, da mesma idade, vestida com roupas semelhantes, veio a esta mesma agência depositar um cheque de $40.000. O senhor sabe como a tratou, Sr. Richardson?" O silêncio foi sua resposta. Ela também registrou tudo. Yasmin tocou discretamente em seu smartwatch. "Você processou o depósito em menos de 10 minutos, ofereceu-lhe café, chamou-a de senhorita respeitosamente, não pediu documentação adicional, não chamou a polícia." Jennifer Morrison recuou, finalmente compreendendo a magnitude do que havia testemunhado. O Sr. Patterson tentou sair discretamente, mas Mike, o segurança, inadvertidamente bloqueou a saída. "Você sabe a diferença entre Chelsea e eu?" perguntou Yasmin,
com a voz carregada pelo peso de séculos de injustiça. Ela é branca. Eu sou negra. Mesma idade, mesmo banco, mesmo tipo de transação, mas tratamento completamente diferente. Thomas suava profusamente. Bem, eu não discriminei ninguém. Era apenas o protocolo de segurança padrão. Mentira, disse uma voz firme da entrada. Todos se viraram para ver David Williams entrando na agência, ladeado por Margaret Chen e Robert Martinez. O próprio CEO da Premier Trust, com seu terno impecável e presença que impunha respeito imediato. Pai, disse Yasmin simplesmente, com um pequeno sorriso nos lábios pela primeira vez. O rosto de Thomas passou de vermelho para cinza. Jennifer Morrison soltou um gemido audível. O Sr. Patterson literalmente tentou se fundir à parede. Sr. Williams, gaguejou Thomas, estendendo a mão trêmula. Eu não sabia que ela era sua filha. Se eu soubesse... Exatamente, interrompeu David, ignorando a mão estendida. Se soubesse que ela era sua filha, a teria tratado com respeito. Mas uma garota negra desconhecida automaticamente se torna uma suspeita. Margaret Chen abriu seu tablet, exibindo a transmissão ao vivo do smartwatch de Yasmin. Registramos tudo. Cada palavra, cada ação discriminatória. Robert Martinez, o advogado, olhou para os policiais. Policiais Reynolds e Kowalski, agradeço por terem atendido a ligação, mas, como podem ver, este foi um experimento social documentado para expor as práticas discriminatórias sistêmicas da nossa instituição. O agente Reynolds olhou para Jasmine com respeito renovado. Uma garota inteligente e corajosa. Thomas ainda estava tentando processar. Sr. Williams, por favor, deixe-me explicar. Eu estava apenas protegendo a reputação do meu banco. E David o interrompeu, expondo esta instituição a processos por discriminação racial, violando direitos civis federais, ao traçar um perfil criminal da minha filha, com base apenas na cor da pele dela. Jennifer Morrison começou a chorar silenciosamente, finalmente entendendo que seus comentários venenosos haviam sido gravados e seriam usados como evidência. Minha filha, David colocou a mão no ombro de Yasmin com orgulho visível. Tinha acabado de documentar sistematicamente um padrão de discriminação que vou usar para limpar este banco de cima para baixo. Yasmin olhou diretamente para Thomas. Você disse que se eu tivesse saldo, pagaria o dobro, lembra? Bem, Sr. Richardson, tecnicamente eu tenho muito mais do que o saldo. Meu pai possui 30% das ações deste banco. A ironia não passou despercebida. O homem que havia zombado da moça negra sem cartão de crédito descobriu que ela era coproprietária da mesma instituição onde ele trabalhava. E agora, continuou Yasmin num tom de voz que fez Thomas estremecer, eles descobrirão que a discriminação tem um preço muito maior do que $50 mil. Thomas afundou em uma cadeira próxima, observando sua carreira ruir diante dos olhos. Jennifer tentou sussurrar um pedido de desculpas, mas as palavras ficaram presas na garganta ao ver a expressão no rosto de Margaret Chen, chefe de recursos humanos, que claramente já estava calculando demissões e processos judiciais. Mike, o segurança que havia bloqueado a saída de Yasmin minutos antes, agora parecia querer desaparecer. O Sr. Patterson, que estava filosofando sobre elementos inapropriados, estava pálido como papel. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que Yasmin havia coletado muito mais do que evidências de discriminação. Nas últimas 6 semanas, ela havia descoberto um padrão muito maior, algo que conectava esta agência a outras 6. Algo que revelaria não apenas racismo individual, mas uma conspiração sistemática que ia muito além de gestores tendenciosos. Espere! Thomas se levantou abruptamente, com a voz oscilando entre desespero e raiva. Exijo falar com o meu advogado. Isso é uma armação, uma farsa elaborada para me incriminar.
David Williams olhou para o gerente com uma expressão que misturava decepção e determinação. O Sr. Richardson tem todo o direito à representação legal. Aliás, recomendo fortemente que você a consiga o mais rápido possível. Naquele momento, uma mulher entrou na agência. Catherine Brooks, repórter investigativa do New York Times, acompanhada por uma pequena equipe de filmagem. Yasmin havia calculado sua chegada com precisão. Senhora Williams, Catherine nos recebeu profissionalmente. Conforme combinado, estamos aqui para documentar esta investigação sobre práticas discriminatórias sistêmicas. Jennifer Morrison engasgou. Eles estão gravando. Isso vai sair no jornal. Não apenas no Times, respondeu Yasmin calmamente, batendo no tablet. Nas últimas 6 semanas, documentei discriminação sistemática em 6 agências diferentes da Premier Trust. Cada visita foi registrada, cada interação documentada. Ele abriu uma pasta digital que fez Thomas recuar fisicamente. Na tela, dezenas de vídeos organizados por data e local. Filial do Brooklyn. Eles se recusaram a processar meu cheque sem uma verificação de gangue, disse Yasmin. Filial do Queens. Eles chamaram a segurança antes mesmo de eu chegar ao caixa. Isso não prova nada, tentou Thomas, mas sua voz tremeu. Eram mal-entendidos isolados. Mal-entendidos? Chamou uma voz da entrada. Era Victoria Chen, gerente de outra filial, com quem Yasmin havia contatado secretamente semanas antes. Sr. Richardson, ouvi você treinando os novos funcionários. Prestem atenção às roupas e à linguagem corporal deles, disse ela. Certos perfis exigem verificação adicional. Thomas empalideceu ainda mais. Victoria, uma das poucas gerentes minoritárias do banco, havia sido instruída por Yasmin a documentar discretamente as políticas não oficiais de discriminação do banco. Tenho e-mails, continuou Victoria, aproximando-se de David com um pendrive. Comunicações internas em que os gerentes discutiam a filtragem de clientes indesejáveis, memorandos sobre a manutenção dos padrões da instituição. Margaret Chen, chefe de recursos humanos, pegou o pendrive com as mãos trêmulas. O que ela encontrou ali poderia não apenas destruir carreiras, mas também expor o banco a processos federais multimilionários. O Sr. Patterson tentou sair discretamente, mas Catherine o bloqueou com um microfone. Sr. Patterson, cliente desde 1994, correto? Gostaria de comentar sua declaração de que certos itens não pertencem a esta instituição? Eu estava brincando. Foi tirado do contexto. Yasmin observava tudo com uma satisfação controlada. Meses de planejamento meticuloso se desenrolavam perfeitamente, mas ela ainda tinha seu trunfo na manga. Pai, disse Yasmin, tem mais uma coisa que preciso te mostrar. David olhou para ela com curiosidade, misturada com orgulho. Sua filha de 14 anos havia orquestrado uma operação investigativa digna de promotores experientes. Yasmin abriu outro arquivo em seu tablet. Enquanto pesquisava sobre discriminação, descobri algo mais importante. Lembra como Chelsea, minha amiga branca, foi tratada ontem? Todos concordaram, ainda processando a comparação brutal entre os dois negócios. Ela não só foi bem tratada, como o Sr. Richardson ofereceu-lhe investimentos de alto risco sem avisá-la dos perigos. Yasmin fez uma pausa dramática. Investimentos pelos quais ele recebeu comissões não reveladas. O rosto de Thomas passou de branco para cinza. Você não pode provar isso. Gravação de áudio. Yasmin apertou o play. A voz de Thomas ecoou por toda a agência. Só entre nós, minha querida, esses investimentos geram comissões generosas que não aparecem no meu salário oficial. Piscadela, piscadela. Robert Martinez, o advogado, fechou os olhos por um instante. Fraude financeira, além de discriminação racial,
Isso foi combustível para uma investigação federal completa. Espera aí. Jennifer Morrison teve uma péssima intuição. Você disse que o Chelsea veio ontem. Exatamente. E na semana passada, na agência do Bronx, foi meu primo Diego. E há 2 semanas foi minha tia Rachel. Cada um com um perfil diferente. Cada um documentando como foi tratado. Yasmin deu um leve sorriso. Minha família é muito diversa, o que é muito útil para experimentos sociais. Victoria acrescentou. Documentei as mesmas práticas discriminatórias que Yasmin encontrou. Gerentes treinados para oferecer produtos inferiores a clientes negros e latinos, esquemas de comissão paralela, tudo. Mike, o segurança, finalmente falou, com a voz embargada. Ele estava apenas cumprindo ordens. Thomas estava me ordenando que ficasse de olho em certos clientes. "Cale a boca!" gritou Thomas, perdendo completamente a compostura. "Você vai acabar com todo mundo." Catherine Brooks capturou cada segundo. Este não seria apenas um relatório sobre discriminação bancária. Seria uma denúncia de corrupção sistêmica. David respirou fundo. Yasmin, quantas pessoas estão envolvidas nisso? 19 funcionários em 6 filiais, ela respondeu. Todos documentados, todos com provas irrefutáveis. O agente Reynolds assobiou entre dentes. Garota, você tem um futuro no FBI. Mas Jasmine não tinha terminado. E há algo mais que descobri. Algo que conecta todos esses ramos de uma forma que ninguém esperaria. Todos na agência se voltaram para ela. O silêncio era absoluto, a tensão palpável. Nas próximas 48 horas, continuou Yasmin, com a voz calma e em forte contraste com a bomba prestes a explodir, eles descobrirão que essa discriminação não foi aleatória. Foi sistemática, coordenada e lucrativa. E os responsáveis não são apenas os gerentes da agência. Thomas quase caiu da cadeira. Jennifer chorava incontrolavelmente. O Sr. Patterson parecia prestes a desmaiar. David olhou para a filha com admiração e leve preocupação. Sim, o que mais você descobriu? Yasmin tocou em uma última pasta no tablet, mas não a abriu. Pai, você verá isso junto com o resto do país. Amanhã de manhã, quando esta história estiver em todos os jornais, canais de TV e redes sociais. Ela olhou diretamente para Thomas. O senhor riu de mim, Sr. Richardson. Disse que se eu tivesse saldo, pagaria o dobro. Bem, prepare-se para pagar muito mais do que isso. Você e todos os outros que transformaram preconceito em política corporativa. A pasta digital que Yasmin segurava continha a bomba final. Ela apertou o botão de play em uma gravação de áudio gravada 3 semanas antes. A voz que ecoou pela filial fez todos congelarem. Thomas, você entendeu as diretrizes? Clientes negros e latinos recebem produtos de baixo desempenho. É assim que mantemos nossa clientela premium. Era Gregory Foster, vice-presidente regional do Premier Trust, o homem responsável por supervisionar as 6 agências onde Yasmin havia documentado discriminação. Thomas empalideceu. Jennifer Morrison engasgou, horrorizada. Não se tratava apenas de preconceito individual, mas de uma política corporativa coordenada. Tem mais, continuou Yasmin, passando para o próximo áudio. A voz de Foster novamente. Seus bônus dependem da sua filtragem adequada. Entendido? Queremos dinheiro branco neste banco. Margaret Chen, chefe de recursos humanos, deixou cair seu tablet. Robert Martinez, o advogado, murmurou. Meu Deus, isso é discriminação sistêmica federal. Nas últimas 6 semanas, Yasmin explicou calmamente, documentei 47 conversas entre Foster e os gerentes das 6 agências, todas elas coordenando discriminação racial explícita, esquemas ilegais de propina e fraude em investimentos.
Thomas tentou uma última cartada desesperada. Ele está mentindo. Isso é uma armação. Victoria Chen veio. Eu também gravei. Thomas, lembra quando você me ofereceu um bônus extra por desencorajar clientes de certas comunidades? A porta da agência se abriu violentamente. Gregory Foster entrou correndo, seu terno de $3.000 contrastando fortemente com sua expressão de pânico absoluto. David, Foster tentou sorrir, estendendo a mão. Que surpresa! Podemos conversar no meu escritório? Prefiro aqui mesmo, Gregory, respondeu David friamente diante das câmeras do New York Times. Foster olhou ao redor e finalmente percebeu que Catherine Brooks e sua equipe estavam gravando tudo. Sua arrogância desapareceu instantaneamente. Essas gravações, posso explicar, foram tiradas do contexto. Contexto? Interrompeu Yasmin. Como o senhor pode interpretar a ideia de guardar dinheiro branco no banco fora de contexto, senhor? Foster! Foster se virou para ela, sem reconhecê-la a princípio. Quem é você, garota? Isso é assunto de adulto. Ela é minha filha, acrescentou David, e a pessoa mais corajosa que conheço. Enquanto você construía seu império de discriminação, ela o documentou pedaço por pedaço. A realidade finalmente atingiu Foster como um raio. A garota que ele havia ordenado a Thomas que vazasse, se aparecesse, era filha do CEO. Não, isso não pode estar acontecendo. Está acontecendo. Robert Martinez abriu sua maleta. Tenho 89 páginas de provas aqui. Gravações, e-mails, testemunhas, violações de direitos civis federais, fraude bancária, conspiração para discriminar. Você está acabado, Foster. Thomas caiu de joelhos em prantos. Ele estava apenas cumprindo ordens. Foster me mandou. Eu tenho uma família. Eu tive uma escolha, Yasmin disse suavemente. Assim como cada pessoa que você humilhou hoje teve a escolha de me tratar com dignidade. Jennifer Morrison tentou se aproximar de Jasmine. Por favor, eu tenho filhos. Eu não sabia que era você. Esse é exatamente o problema, respondeu Yasmin. Você só respeita quem você acha que merece, mas a dignidade não deve depender de quem somos, mas de quem você é. Catherine Brooks abordou Foster com um microfone. Sr. Foster, gostaria de comentar sobre suas instruções explícitas de discriminar clientes com base na raça? Foster tentou empurrar a câmera. Desligue isso. Vou te processar. Com que dinheiro? David perguntou calmamente. Seu contrato tinha uma cláusula de rescisão justificada. Discriminação racial se enquadra. Sem indenização, sem referências, sem pensão. A transformação de Foster, de executivo poderoso, em homem destroçado, aconteceu em questão de segundos. Ele olhou ao redor da agência. Funcionários evitando seu olhar. Clientes filmando com seus celulares. Sua carreira se desintegrando ao vivo na televisão. Por favor, sussurrou Foster, tudo o que construí. Você construiu isso com base no sofrimento dos outros, acrescentou Yasmin. E agora está colhendo o que plantou. David virou-se para a equipe da agência. Vocês tiveram escolhas hoje. Alguns escolheram a humanidade, outros escolheram o preconceito. As consequências serão proporcionais. Thomas, Jennifer, Mike, o segurança e o Sr. Patterson. Todos enfrentavam não apenas a demissão, mas também um processo federal. Suas carreiras, reputações e liberdades estavam em jogo. Mas o olhar mais devastador foi o de Foster, quando ele percebeu que uma garota de 14 anos havia derrubado seu império de ódio com nada além de coragem, inteligência e princípios. Como você está? Foster mal conseguia articular. Uma menininha. Eu não sou uma criança, corrigiu Yasmin. Sou Yasmin Williams, e você subestimou o poder de alguém que luta por justiça.
6 meses depois, a agência Premier Trust no centro de Manhattan estava irreconhecível. Victoria Chen assumiu o comando como gerente regional, implementando protocolos de inclusão revolucionários que se tornaram um modelo nacional. Aos 15 anos, Yasmin Williams tornou-se a voz mais jovem do movimento pela justiça bancária nos Estados Unidos. Sua palestra no TEDx sobre discriminação sistêmica alcançou 12 milhões de visualizações. Harvard já havia lhe enviado uma carta de pré-admissão. Gregory Foster enfrentou 23 acusações federais. Sua cobertura foi leiloada para pagar advogados. Sua esposa pediu o divórcio e levou os filhos com ela. Ele foi visto trabalhando como assistente administrativo em um escritório de contabilidade, ganhando menos do que os clientes desagradáveis que tanto desprezava. Thomas Richardson perdeu tudo: sua casa, seu carro, sua reputação. Nenhum banco o contrataria. Agora, ele trabalhava em telemarketing, ouvindo desligamentos repentinos todos os dias, uma ironia que não passou despercebida. Jennifer Morrison se mudou para outro estado, mas sua aparição no vídeo viral a perseguiu como uma sombra permanente. Toda entrevista de emprego terminava com: "Você não é a do vídeo sobre discriminação?" A Premier Trust pagou 47 milhões de dólares em indenizações a vítimas de discriminação, mas a verdadeira mudança foi cultural. 847 funcionários foram requalificados ou demitidos. Os novos contratados priorizaram a diversidade real, não a diversidade performática. David Williams tornou-se um porta-voz nacional da reforma bancária, usando a experiência de sua filha como catalisadora para mudanças legislativas. 3 estados já aprovaram as leis Yasmin Williams contra a discriminação financeira. Mas qual foi a maior vitória? Yasmin nunca perdeu sua essência. Continuou a usar roupas simples, continuou a andar de metrô, continuou a tratar todos com dignidade, porque aprendeu que a verdadeira força não vem de humilhar os outros, mas de se elevar. "Eles tentaram me menosprezar", disse Yasmin em sua última entrevista, "mas usei a arrogância deles como combustível para incendiar todo um sistema de injustiça." Gregory Foster, observando tudo de seu pequeno apartamento, desligou a televisão com lágrimas de arrependimento. Tarde demais. Justice tinha um nome, um rosto, e tinha 14 anos quando começou, provando que coragem não tem idade e que subestimar alguém por causa de sua aparência é a maneira mais rápida de destruir seu próprio império. A melhor vingança nunca é apenas derrotar a pessoa que te machucou, mas usar essa dor para construir algo tão grandioso que sua existência se torna impossível de ignorar, transformando sua própria história de injustiça em um farol de esperança para milhões de pessoas que ainda lutam para serem vistas como humanas. Se esta história te emocionou, deixe um comentário. Você teria coragem de fazer o que Yasmin fez? E não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais histórias que comprovam que a dignidade e a estratégia sempre triunfam sobre a arrogância e o preconceito.